que estão chegando. Mas é a igreja de Cristo. Não é um povo aqui, outro povo lá, outro povo. Não, é a igreja de Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. A gente sempre dá início ao culto aqui, com uma oração, lendo um texto, né? Então vamos fechar nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento no trono da graça de Deus. E vamos orar. Nosso Deus bendito e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais tão gloriosa em que nos encontramos aqui na tua casa, juntos prestarmos culto a ti, Senhor. Pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso culto, a nossa adoração, Pai. Nós te louvamos porque tu és um Deus poderoso, fiel, amoroso, benigno e longânimo e infinito. Nós te louvamos, Senhor. Eu te louvo por esta hora tão maravilhosa, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê um culto abençoado, que o Espírito Santo fale ao nosso coração nessa noite, nos revelando a tua palavra ainda mais, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, meus queridos, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 27. Enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia aí, eu quero me desculpar de ter chegado atrasado. Nós vamos início aqui preterivelmente às 18 horas. E eu saí de casa, era pouco mais de 4h30, que eu moro em Lagoa Santa, né? E o trânsito hoje estava terrível, pior que os outros dias. A cada domingo vem apertando mais. Então, eu fui imprevidente, né? Salmo 27. Mas o Senhor é bom, nos deu alternativas de trânsito aí, e nós chegamos num horário até razoável, né? Mas eu gosto muito desse texto aqui, sabe, do Salmo 27, porque é um salmo que nos traz assim, uma segurança muito grande, nos traz aquela firmeza que só o Senhor pode nos dar, a garantia que o Senhor nos dá em todas as circunstâncias em que nos encontramos. Então, nós vamos ler aqui do primeiro versículo até o versículo 5, do Salmo 27. Eu sempre falo aqui para os irmãos que você era a Bíblia, né? Está aqui na parede. Eu tenho certeza que o pastor Eliel vai melhorar isso aqui. Nós projetamos na parede. A gente tinha aqui um banner aqui e tal, mas ele amarelou, não vai na parede mesmo. Mas viu, pastor? Tenho certeza que o senhor vai melhorar isso aí, viu? Então, o Salmo 27 diz assim, versículos 1 ao 5. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Maravilha, né? Palavra de segurança, de garantia, que somente o Senhor pode nos dar, né? Os irmãos podem se sentar. Nós, seria, vamos dizer assim, chover no molhado, falar que nós estamos presenciando dias terríveis, dias de muita dificuldade, de pouca garantia, de muito assalto, de muita violência, mas a palavra de Deus nos garante toda a segurança. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou tomar aqui uns 5 minutos, ou 3, para falar aqui, em rápidas palavras, sobre a origem dessa igreja. Nós irmãos estão chegando aqui hoje, e vão ficar conhecendo nossa história, né? Que agora se confunde com a história de vocês. Não, ela se entrelaça, né? Vamos dizer assim, com a história dos irmãos. Irmãos, eu era membro da Terceira Igreja Batista aqui no Santa Efigênia, pastor João Leão, desde 1964, quando meu pai veio do interior para cá,
uma família de 9 filhos. Pastor, foi uma maravilha. Chegou meu pai lá e minha mãe, 2, né? Com 9 filhos, 11. Nós enchemos a igreja. E foi bênção demais. Ficamos ali, para meus pais fundaram a Igreja Batista da Pompeia, que aqui não é mais acima. Depois retornei lá para a terceira igreja. Nós estávamos, eu me julgava com muito pouco trabalho lá, sabe? Eu era lá o presidente do Fundo Missionário Aquiles Barbosa, às vezes eu lecionava numa classe de escola dominical, fazia alguma coisinha assim, falei, não, está muito pouco. Eu acho que eu preciso fazer algo mais na obra do Senhor. E meu coração começou a se encher assim, de desejo de abrir um trabalho, sabe? E conversei com o pastor Leão. E esse ambiente que nós estamos aqui, irmão, ali na frente era uma loja, e até uns 5 metros ali era uma loja, e lá para cá era uma casa muito antiga. E o proprietário disso aqui, um empresário, um amigo nosso aqui de cima aqui, tem muitas propriedades aqui na região, né? E ele me disse assim, eu vou reformar aquela casa lá, para alugar para uma pessoa aí. E ele tinha se convertido recentemente, naquela ocasião, isso há 10 anos atrás, né? Eu falei, não, nós vamos abrir um trabalho lá. Eu falei, nós vamos abrir um trabalho lá, vamos abrir um trabalho lá. Então vamos lá. Aí nós chegamos aqui, irmão, pastor, algo assim que, sabe, que confirma a palavra de Deus. Nós chegamos aqui, então aqui era, não sei se era aqui, né? Banheiro, um quarto, sala, cozinha, as paredes normais de uma casa, né? E tinha alguns trabalhadores aqui reformando por dentro. E eles já tinham levantado um pilar aqui, bem no meio. Aí nós chegamos aqui, eu mais um proprietário, olhamos, falei, pastor, eu falei para ele, mas como é que nós vamos operar aqui? Nós precisamos transformar isso aqui num salão, esse pilar aí vai atrapalhar. Eu virei para o pedreiro, derruba o pilar aí, na hora. Está muito baixo aqui, aumenta. Aí passou o pé direito aqui, foi 5,5 metros. Irmão, assim, tudo coisa instantânea, sabe? Ele foi falando. Pô, nós vamos abrir ali, vamos fazer 2 banheiros, uma cozinha lá no fundo, etc e tal. Eu falei, isso é a confirmação do Senhor, né? Aí abrimos o trabalho aí. Então nós estamos aqui há 10 anos. Antes da pandemia, a gente tinha um grupo bom de pessoas e tudo. Depois da pandemia, nós ficamos algum período assim, pequeno. Quando as autoridades mandaram fechar as portas, né? Nós obedecemos. E pós-pandemia, muita gente não voltou, não sei se não voltou, ficou em casa, ou alguns falecimentos. Meu pai e minha mãe, por exemplo, né, eram frequentes aqui, ó. Minha mãe morreu aos 96 anos, se não me engano, e meu pai com 102. Até os 98 anos, ele chegava ali, segurava naquele corrimão ali, entrava, sentava aqui, sabe? Então, graças a Deus. E o Senhor tem nos sustentado aqui. Ultimamente, um grupo menor, né? Mas eu gosto muito de falar isso aqui, irmãos. Nós aqui não temos apoio financeiro, absolutamente. Mas 10 anos e meio, em dezembro agora vamos fazer 11 anos aqui, nós nunca pagamos um aluguel aqui em atraso. Cumprimos todos os compromissos aqui, que não são muitos, né? Uma contribuição para o pastor Tiago, contribuição pequena, que eu não chamei de salário, porque é uma contribuição pequena, pagamento de água, luz, internet, essas coisinhas assim, e alguma necessidade da igreja, né? Eu não tenho salário, nem quero ter, porque já sou aposentado, então o Senhor já levantou corvos para me sustentar, então não tem necessidade de eu pesar para a igreja, né? E agora, irmãos, deixa eu falar um outro pormenor aqui, o pastor já comunicou os irmãos, né? Durante esses 10 anos aí, nós conseguimos comprar. A gente fala que é casa, mas não é casa, ela está caindo lá. É um lote com a casa antiga, né? Está lá em ruínas. E nós vamos levantar o templo lá. Agora eu quero que os irmãos que estão chegando aqui agora assumam esse compromisso de nos ajudar aí, pastor. Porque construção, não sabe, é coisa dificultosa, né? Mas o Senhor já tem todas as portas abertas, viu? Recursos para começar e tudo mais. E mais do que recurso, disposição. Eu vi o pastor Léo e ele andou lá dentro do lote, olhou as dimensões do lote, falou, não, tem que estar ótimo aqui. Irmãos, há um passo ali da praça principal do bairro, que é assim, eu não gosto de usar essa palavra sonho, não, porque sonho desvanece.
mas é um projeto que eu tenho, né? Da gente um dia ir para aquela praça ali, levar esses louvoristas lá. O irmão falou seu nome, eu já esqueci. Eu demoro para guardar os nomes, viu, pastor? O irmão Felipe, que é o seminarista da igreja, daqui a pouco eu vou apresentar os irmãos aqui, que é louvorista aqui também. E a gente parar naquela praça lá, irmãos, porque lá, esse bairro de Brasília tem muito espiritismo, tá? E eles fazem ali, levam estandes, barracas, e vendem livro, espírito e tudo mais. E a igreja perdendo esse espaço público. Mas agora, esse projeto está próximo de ser realizado, pastor? Então, a gente vai com toda calma, não tem acebamento, né? Nós vamos construir nosso tempo ali, e arrumar alguns instrumentos mais falar esse instrumento é muito ruim, né? A gente vai para lá, vamos fazer um trabalho muito bem, nós vamos ganhar muita alma para cima. É muita gente que está precisando do evangelho aí, outras pessoas que estão dispersas, irmãos. Semana eu não encontrei o irmão aí, e falou, o pastor Eliel está chegando lá para a igreja, porque ele estava aqui. O pastor Eliel está chegando na igreja lá e tal, nós vamos lá na sua casa te visitar. Onde é que você está frequentando? Que igreja? Igreja pequena. Meu Deus. Então tem muita gente aí flutuando aí, precisando. Nós vamos buscar o povo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, então vai encerrando esse prólogo aqui, que está ficando muito extenso. Eu queria apresentar os irmãos que já congregam aqui conosco, né, que são em número menor, depois não sei o pastor Léo como vai fazer. Mas eu queria pedir aos irmãos aqui, se levantassem, Vasco, Léa, Beth, irmã Marli, Felipe, Dani, irmã Neuzi, irmã, lembrei o nome da irmã, irmã Neuzi, a Duda. Então, irmãos, ó, vamos aqui, a Beth, opa, esquecendo da Beth aqui. Vamos aqui nessa coluna da minha esquerda aqui, ó. Essa linda senhora aqui de Milagres, aqui é minha esposa, Sara. Estamos casados agora, hoje é 16? Depois da manhã, amor, faremos 42 anos de casado. Glória a Deus. Temos 3 filhos, 2 moram aqui e uma filha que mora em São Paulo. Ali a irmã Marli está conosco aqui desde a fundação, né, irmã? Acho que desde a fundação, né? Está aqui há 10 anos. A Leia, aquela ali, de óculos ali, de blusa preta, minha irmã. E a Elizabeth também, minha irmã. E a Maria Eduarda, minha neta. Ali o Fábio, essa barba negra ali, o Fábio. O Vasco, irmãos, é um arrastão, sabe? Ele é taxista. De vez em quando eu chego com o táxi dele cheio de visitantes, pastor. É um arrastão de Deus aí, o Vasco. Deixa eu ver mais alguém. A irmã, fique para aí, irmã. A irmã Márcia, mora aqui ao lado, na rua de cima aqui. Essa é convidada do Vasco. Penha. E a irmã? Ruth, ela fala que me conhece. Ô, irmão, eu sou péssimo fisionomista e péssimo guardador de nome. Mas glória a Deus pela sua vida, viu? Agora aqui da minha direita, aqui a Beth Tavares. Ali, tá vendo? É para confirmar que eu sou um péssimo guardador de nome. A Beth Barros, a irmão Felipe, que é seminarista da igreja, viu, pastor? Seminarista e louvorista. Violonista de excelente qualidade, viu? A Dani, que é a esposa dele, levanta a mão ainda. A irmã Neuci, que é a mãe do Felipe. O Wagner, que é o sonoplasta, que já tem um substituto aqui lá. Não? É o menino mais novo, você está ficando velho, aposenta, meu filho. Brincadeira, viu, Wagner? A gente tem que ter liberdade, né? Porque congregando aqui há mais de 10 anos. Ficou alguém aí que eu não falei o nome? Então, esses são nossos irmãos que já estão aqui, irmãos, né, há 10 anos. E a gente, irmãos, não quer que ninguém vá embora aqui sem nos abraçarmos aqui no final do culto, e ficar conhecendo, perguntar o nome. Sabe por que eu falo isso, pastor? Às vezes você fica na igreja 1, 2, 3 anos e chamando a pessoa de irmão ou de irmã. Não sabe nem o nome da pessoa, isso é um absurdo. Nós somos uma família, né? Então precisamos de vivenciar assim. Irmãos, outra coisa que eu quero dizer para os irmãos é que essa obra é de Deus.
Olha, o pastor Tiago já recebeu inúmeros convites de outras igrejas. Ele é um rapaz que chama de rapaz, mas ele está com mais de 40. Mas hoje 40 é rapaz, né? Eu estou com mais de 70 e estou até esticado aqui ainda, né? E ele já recebeu inúmeros convites aí e nunca teve o coração aberto para sair. E quando foi agora, ele recebeu um convite para outra igreja aí e ele falou, pastor, eu estou com o coração pegando fogo de ir para lá. E o pastor Eléo, nós convidamos o pastor Eléo para vir para cá. E eu já tinha visto o pastor Eléo em uma dessas reuniões da convenção, mas não sabia nem o nome dele, não conhecia nem nada, né? Mas quando a obra de Deus, irmãos, aquilo vai se confirmando. O pastor Tiago, chama o pastor Eléo, ele vem aqui numa quinta-feira. O senhor veio aqui numa quinta-feira, né, pastor? Veio uma palavra aqui, o povo gostou da palavra do pastor Eléo, mas não foi por causa de gostar, não. É porque o Senhor está encaminhando o trabalho, né? E eu sei que o pastor Eléo já teve alguns percalços aí nesse sentido, mas eu disse para ele, pastor, o senhor agora é o pastor da igreja. É responsabilidade, viu, pastor? Mas ele disse que quer arcar com essa responsabilidade, né? Então é dele. E eu estou aí para contribuir, né? Irmãos, o Senhor tem o tempo para todas as coisas, né? O tempo de Deus. Nós estamos aqui esses anos todos, o Senhor nos abençoando. Tem dia, irmãos, nós temos culto aqui com 3 pessoas. E eu falo assim, quando é o pastor Tiago que vai pregar, em 3 pessoas, a gente prega como se estivesse pregando para 100, 200 pessoas. Não é uma coisa? E a gente tinha muita certeza de que o Senhor iria fazer uma grande obra, como vai fazer aqui no nosso meio. A irmã Elizabeth Barros aqui, eu sempre oro nesse sentido. Senhor, eu quero ver esses bancos aqui cheios. Como é que é, irmão, que você prega aí? Quero ver esses bancos cheios. Ainda tem alguns vazios, viu, irmão? Ó. Profetiza os bancos cheios. Ó, continuo profetizando, porque tem alguns vazios ainda, viu? São 104 lugares aqui, irmãos, né? Parece que tem banco aí que nunca foi usado, eu acho. De 104. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Me desculpe aí, porque eu acho que eu estendi muito. Passa a palavra para o pastor Eléo. E os irmãos continuam contando comigo, estarei aqui todo domingo. Eu não sei como é que o pastor vai fazer. Nós temos um culto aqui às quintas-feiras também. Mas ele é o pastor da igreja agora, né? Ele vai direcionar e vai nos dizer como nós vamos proceder. Amém? Deus abençoe os irmãos. Alberto, meu nome, viu? Que eu não falei. Desculpe aí, né? E acho que não há mais nada a dizer, né? E no decorrer do tempo, a gente vai se entrosando mais, outros detalhes, os irmãos quiserem perguntar e tudo mais, nós estamos aí contribuindo com a obra do Senhor aqui nesse lugar. Pastor Anel. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor nessa hora. Queria convidar aqui a Júnia, vai nos ministrar em louvor e adoração. No decorrer a gente vai compartilhando com vocês aí. Graça e paz, igreja. É uma alegria muito grande estarmos com os irmãos essa noite. Nós vamos adorar ao Senhor, aquele que é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, com alegria, amém? Com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Nós vamos adorar ao Senhor porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui. Eis aqui, ó Deus. Queremos te adorar nessa noite, ó Pai, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Queremos te adorar, ó Deus. Você é livre para adorar ao Senhor. Você é livre para adorar ao Senhor. Você é livre. Você é livre.
preparado a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os dias já estão chegando aqui. Agora somos dois do personagem. Meu coração de você afinal. Hoje, fale pra ele. Todos os versos de canções eu consegui cantar. Todas as vezes levantado, só quero te falar. Meu reino, agora pra sempre. Caminho e o poder. Amém, amém. Reino e a glória pra sempre. Caminho e o poder. Amém, amém. Aleluia. 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 Oh Espírito de Deus, nós desejamos a Tua presença.
Vem sobre nós, Espírito Santo, que a tua igreja sinta o teu toque poderoso nesta noite. Aleluia. Queremos ver curas, milagres, maravilhas em nosso meio. O poder de Deus sendo derramado o tempo todo. Queremos ter visões, queremos ouvir a tua voz. Oh Espírito de Deus, que as evidências surjam neste lugar, evidências da tua presença aqui. A atmosfera já mudou, o Espírito está aqui, as evidências surgirão. O Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Espírito está aqui. Voa neste lugar, transforma o teu amor que não se encontre. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que não se encontre. A atmosfera já mudou. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. O Espírito está aqui. Declara, igreja, tua nesse lugar, transforma o teu amor e a ti me achegarei pra encontrar teu amor e não tem tua nesse lugar, tua nesse lugar, pra teu amor e não tem aqui me achegarei pra encontrar teu amor e não tem Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejo
venha o teu reino. Teu reino vem sobre este lugar, sobre este bairro. Seja feita a tua vontade. Que o teu rio passe por essas ruas. Rio de justiça, rio de glória, rio que cura. Rio de Deus, rio de Deus, rio de Deus. Passe por essas ruas, por todo esse quarteirão, por todo esse bairro. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Oh, Rio de Deus, Espírito de Deus, vem sobre nós. Nós desejamos a tua presença, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Nós estamos completamente equipados com as armas que o Senhor nos deu. A nossa adoração, a declaração da palavra. Então nessa noite você vai louvar essa verdade. Que você luta com essa arma de fé. Não é na sua força, mas é na força que o Senhor deu a você. Equipados, preparados para lutar com essas armas. Amém? Há uma unção sobre nós que quebra todo jugo, que despedaça qualquer cadeia, qualquer corrente. Quantos creem nisso? Nós temos o Espírito Santo. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus que está em nós. Nós caminhamos poderosamente nessa terra, amém? Totalmente equipados. Totalmente equipados. Vitoriosos. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Então cante essa verdade nessa noite. Com entendimento. Entendendo o que você está cantando e declarando, amém? Aleluia. Com armas de fé, que nada irá resistir enquanto adoramos. Meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nosso adoramos. Vitorioso é na tempestade, teu nome para liberar, os reinos vêm em vão, teu trono assim está, teu nome no poder. Declare: o inferno não prevaleceu, e na minha frente eu te adorarei. Na tempestade
Enquanto nós continuamos a ministrar essa verdade, que Ele é poderoso, vitorioso, imutável, os reinos vêm e vão, presidentes vêm e vão, e Ele permanece para sempre, amém? Aleluia, sempre eterno, imutável. Enquanto nós continuamos cantando essa verdade, você tem a honra e a alegria de ofertar na casa do Senhor e dizimar na casa do Senhor. A semente poderosa é essa. Essa é uma semente poderosa. Amém? E nós temos grandes projetos. Nós estamos numa grande obra e não vamos parar. Amém? Nada vai nos deter. Estamos equipados, acelerados. Nossos pés como das costas, sabe? Acelerados, correndo, é assim. Então você tem essa oportunidade de ofertar na casa do Senhor. E nós vamos continuar cantando com o trovão impetuoso, poderoso é. Aleluia. Na tempestade está teu nome para liberar. Os céus em vão, teu trono assim está. Teu nome mutável é. Aleluia, vocês podem se assentar. Irmãos, eu vou contar um pouquinho da nossa história no decorrer da mensagem, então me permitam começar abrindo a Bíblia, conversando com vocês, porque hoje para nós é um dia de festa, quando estamos entrando em aliança e sonhando sonhos que Deus... Não, corrigindo aqui a fala do pastor, nós vamos realizar aquilo que um dia foi sonho, não é?
Enquanto você vai preparando sua Bíblia, queria chamar aqui as nossas crianças, porque a gente vai orar por elas aqui na frente, e elas vão para a igreja delas. Aleluia. Muito bem. Tá vindo ali, isso. Aleluia. Faz parte. Aleluia. Vamos orar por elas. Essa aqui, irmãos, é a nossa igreja. A gente vai compartilhar um pouquinho por que nós demos esse nome de Fire, que nós estamos pensando nessa geração que vai daqui a pouquinho nos substituir, levar o fogo que Deus tem plantado nos nossos corações. E elas vão para a igreja delas para receber a ministração, mas queremos orar e abençoá-las nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada um dessas crianças que aqui está, para que de fato cresçam no conhecimento, na graça e no favor do Senhor. Oramos para que a semente colocada sobre seus corações venha florescer e que cada uma delas de fato se torne o homem e a mulher que o Senhor tem sonhado e planejado, para que vivam plenamente o evangelho do Senhor. Nós os abençoamos agora em nome de Jesus. Amém. Podem ali para o fundo, como vocês sempre vão, cuidadosamente. Oh, glória. Muito bem, vai todo mundo acompanhado, juntos. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, o verso de número 5. Irmãos, hoje é a mensagem que eu queria trazer para a gente. Fala um pouquinho sobre essas histórias que nós estamos tendo aqui nesse dia. Nós estamos nos encontrando e nós estamos agora caminhando. Bem semelhante a um casamento, né? Entram dois, um de cada lado, e sai uma só família. E é esse que nós de fato temos sonhado e buscado no Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 5. A Bíblia diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Quando hoje, assumindo aqui ao pastorado dos irmãos, buscando um texto que pudesse de fato embalar a nossa história e nos unir num propósito desse ajuntamento maravilhoso que só o Senhor poderia ter feito, nada melhor do que esse texto para ilustrar um pouquinho sobre esse princípio que nós temos caminhado na nossa vida. O texto o texto começa falando para a gente sobre uma experiência que Paulo teve na igreja de Corintos. Um planta, o outro rega, mas eles chegam no entendimento que o crescimento ele vem da parte de Deus, e como isso é bom. E aí o texto fala para a gente sobre um papel principal que nós temos, e precisamos lembrar que, embora a gente tenha esse papel de semear e regar, Deus sempre vai dar o crescimento, porque esse sempre foi e sempre é o propósito de Deus, tudo quanto Deus tem estabelecido. Precisamos lembrar que quando o crescimento vem da parte de Deus, a Bíblia fala que nós somos seus cooperadores. Nós ajudamos a Deus, nós nos colocamos à disposição e vemos a graça de Deus de fato nos alcançando e nos chamando para que a gente possa caminhar. Nós podemos plantar sementes por meio das nossas palavras, ações, podemos regar as sementes com a oração, com o encorajamento,
mas é Deus quem faz com que essas sementes cresçam e frutifiquem. Eu quero dizer para vocês que hoje nós temos aqui um jardim florido e diversificado. E louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele quem pode fazer com que essas coisas aconteçam. A gente entende que o jardineiro planta as sementes, ele rega as plantas, ele poda os galhos, mas é o sol que o Senhor nos dá, que traz o calor e a chuva, a água para regar essa planta, e o solo com seus nutrientes faz com que todo esse processo seja finalizado e que a gente possa, de fato, entender como na nossa caminhada podemos escolher essa realidade. E aí a gente olha para a natureza e a gente aprende, então, uma lição valiosa. Uma semente que é plantada na terra não se transforma em uma árvore frondosa do dia para a noite. Isso requer um processo de crescimento, requer que as suas raízes sejam nutridas, mas o interessante é que se nós plantarmos uma semente, a Bíblia diz que Deus dá o crescimento. Quando Paulo fala sobre o seu trabalho no meio aos coríntios, ele começa a compartilhar sobre um processo. Ele diz que ele plantou uma semente, e ele diz que após ele veio Apolo e regou, e ambos viam o resultado do seu trabalho pelo crescimento expressivo que eles estavam vendo. E assim a gente consegue entender que é o trabalho no reino de Deus. Às vezes a gente não vê a olhos nus vistos o crescimento que Deus de fato tem trazido, mas a gente vê que Deus está trabalhando sempre nos bastidores de uma maneira invisível, mas sempre Deus é fiel em poder nos proporcionar o crescimento que Ele tem para cada um de nós. Ele está trabalhando nos nossos corações, nas nossas vidas, ainda que a gente não consiga ver o crescimento como a gente gostaria. Alguns estudiosos dizem sobre um bambu que é muito interessante. Você planta o bambu, durante 10 anos, você só vê um brotinho desse bambu, e esse bambu não cresce absolutamente nada. Porque nos 10 anos, ele está criando raízes. E aí, então, quando ele começa o crescimento dele, ele cresce estrondosamente e se torna uma árvore frondosa. Como é interessante a gente ver como que Deus faz essas coisas no nosso meio, na nossa vida, e sobretudo nos unindo hoje em tudo aquilo que a gente de fato um dia tinha orado, sonhado, e eu vejo como que um cumprimento das promessas de Deus se transformando em realidade e se materializando hoje na nossa vida, na vida das nossas igrejas. O verso de número 9, eu queria chamar a sua atenção. Paulo diz assim: olha, nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. É interessante que nessa altura, Paulo começa falando que os coríntios eles eram como que uma lavoura, em que ele havia plantado uma semente, Apolo havia regado, e ele diz que o que planta e o que rega não são nada, mas Deus que dá o crescimento. E Paulo fala sobre o seu trabalho, mas é que ele lança a mão agora de uma nova figura. A figura que ele lança a mão é que agora o povo aqui é um edifício de Deus. Já tem aqui uma nova figura, uma nova característica. E essas palavras de Paulo nos mostram um princípio essencial da caminhada cristã. O trabalho de Deus é contínuo e ele requer uma cooperação mútua. Pastor Alberto falou sobre as pessoas que trabalhavam nesse lugar, reformando uma casa, e logo depois eles pararam com a reforma da casa, porque viria a ser um lugar para abrigar uma igreja do Senhor. E é tão interessante o que a gente pode notar e que a gente pode aprender, é que em uma construção, ela requer de fato a cooperação de várias pessoas. Existe alguém que vem e que cava e que lança os alicerces. Os alicerces precisam ser estabelecidos. Depois vem o pedreiro que vai construir sobre os alicerces. Depois tem outro tipo que é o pedreiro que faz o acabamento, aquele que reboca. Depois a gente precisa ter a atuação de um bombeiro que vai colocar para a gente o encanamento da ligação da água. Depois nós precisamos de um eletricista. O eletricista é aquele que vai passar para a gente energia e que vai fazer com que as coisas aconteçam. Quando Paulo está falando sobre a igreja, Paulo está trazendo para a gente exatamente essa figura, a figura de um edifício em que vários cooperadores, cada um colocando o seu dom na função que ele de
de fato precisa trabalhar exercendo tudo, uma igreja construída, uma igreja edificada, e a gente vê a beleza disso, porque cada um de nós tem um dom, tem uma capacidade sobrenatural dada por Deus, nós temos o ensino e nós podemos então crescer e ver de fato a boa mão do Senhor nos levando a experimentar tudo quanto Deus tem para nós. Paulo diz aqui que ele começou a obra, mas ele diz que ele teve que sair de Corinto, porque o ministério de Paulo era um ministério itinerante. Paulo plantava as igrejas, levantava uma liderança e logo ia. E ele diz que depois ele veio Apolo, que deu continuidade à obra. E assim a gente fica vivendo a nossa vida. Muitas vezes nós lançamos determinadas sementes que só os nossos netos vão colher frutos daquela semeadura que nós fizemos. Muitas vezes nós começamos a edificação de uma obra e que outros virão depois de nós e darão continuidade na obra. Uma coisa só precisa ficar marcado para nós, é o princípio dado por Deus, aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus nos chama para estabelecer. Ambos, tanto Paulo aqui como Apolo, desempenharam papéis cruciais na edificação de igreja. Mas eles reconheceram que a sua missão era uma tarefa individual, um esforço em conjunto em prol do reino de Deus. Falando isso, eu queria trazer para nós aqui, de fato, a importância dessa cooperação para que a gente chegue no plano, no propósito, no objetivo que o Senhor quer para nós. Em nossa jornada como discípulos de Jesus, nós vamos nos encontrar com outros irmãos e irmãs e que talvez eles vão dar continuidade ao trabalho que nós um dia começamos. É tão interessante isso, que às vezes a gente não consegue ver aquilo que nós começamos a plantar, porque uma geração seguinte é que vai dar continuidade àquilo que Deus trouxe para nós. E essa continuidade não é um motivo de competição e nem de divisão, mas é um lembrete. Nós somos um corpo e cada um está desempenhando o seu papel e nós estamos caminhando em prol daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu queria trazer essa mensagem para essa perspectiva que nós encontramos aqui, que cada um, nos seus dons, no seu chamado, a gente de fato vai poder desfrutar esse crescimento daquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição. O texto, ele é básico. O texto diz que Paulo plantou, mas Apolo edificou. E aí eu falei que eu queria contar um pouquinho da história durante a ministração, porque, irmãos, eu vejo exatamente nessa noite o acontecimento de algo assim. Pastor Alberto veio aqui falando que ele começou uma obra. Ele foi ali a terceira igreja batista, trouxe ele para cá e foi começada uma obra. E ele, então, deu início, conhecia o senhor aqui, arrumou aqui, fez 2 banheiros aqui atrás, uma cozinha aqui no fundo, e começou a Igreja Batista Nacional Vida Nova. E esse é um princípio que, de fato, nós queremos reconhecer, entender que ele foi o pioneiro, Deus o trouxe para cá, ele plantou uma obra. Mas hoje, quando assumimos aqui, eu entendo que a gente está dando continuidade a alguma coisa que por ele foi plantado e vamos dar prosseguimento para alguma coisa que Deus colocou no coração dele, porque nós temos uma obra para começar em breve, queremos colocar ali a sede da nova igreja, daquilo que o Senhor tem para nós. Já, esse ano, nós vamos colocar a pedra fundamental para dar início à obra ali. E aí, quando nós falamos sobre essa questão, irmãos, de continuidade, a Bíblia fala o tempo inteiro, um plantou, o outro regou, um colocou o alicerce, o outro construiu sobre. Nós, então, nos sentimos honrados, irmãos, em hoje estarmos aqui assumindo o pastorado dessa igreja, para a gente poder caminhar e ver esses sonhos de Deus se transformando em realidade. Nós somos um povo que somos o povo de Deus, como vemos aqui em todo o tempo, mas o desfrutar da graça, da bênção e do favor do Senhor, de fato, ele chega sobre nós. E para a gente poder caminhar um pouquinho mais naquilo que Paulo fala, e pensando em tudo isso que nós encontramos aqui na palavra do Senhor, a gente vê que à medida que nós avançamos na continuidade do trabalho, a gente lembra que nós somos instrumentos do Senhor Jesus, e é isso que a gente quer fazer aqui. Então, eu havia conversado com o pastor Alberto que no registro da igreja, no início da igreja, no seu estatuto, ela se chama Igreja Batista Nacional Vida Nova,
Eu falei com ele: pastor, nós vamos manter o nome da igreja, não queremos alterar nada, mas nós somos a Fire. Então falei com ele e nós conversamos que nós vamos adotar o nome fantasia de Fire Church, mas a nossa base é a Igreja Batista Nacional Vida Nova. Nós estamos construindo em reconhecimento a um alicerce que foi plantado e que foi fundado aqui. Nós demos esse nome de Fire porque essas crianças que vocês viram aqui e alguns adolescentes que estiveram no louvor, eles tiveram acampamento esse fim de semana, chegaram agora, vieram para o culto, porque nós entendemos que eles são a próxima geração. Quando a gente fala sobre começar uma construção e eles assumirem, aí Deus nos levou então a ter esse nome. Nosso nome era grande, era Igreja Batista Plenitude da Graça, mas era grande até para a gente falar. Mas o Senhor nos fez olhar para o nosso futuro. O Senhor nos fez enxergar que a gente quer caminhar para frente e a gente quer investir nessa próxima geração para que a gente não tenha uma obra que fique inacabada. Começou a construir e não terminou. Então eles já sabem que eles são os nossos sucessores. Por isso a gente adotou um nome. Nós que estamos aqui, estamos dizendo para eles: vocês vão subir nos nossos ombros e vocês vão começar a corrida da fé de vocês aonde nós paramos. Vocês vão começar aqui. Aí eles não têm que começar do zero, como muitas vezes nós começamos. Às vezes é assim, né? Você não sabe o tanto que eu trabalhei, o quanto eu ralei para chegar aqui, você vai fazer a mesma coisa. Nós não queremos isso, nós queremos falar: subam nos nossos ombros. Se nós na nossa vida caminhamos 10 quilômetros, vocês vão caminhar 30 quilômetros e os nossos netos vão caminhar 90, 100 quilômetros. A gente adotou um nome simplesmente para mostrar para eles que nós os estamos apoiando, mas nós somos a base daquilo que eles estão colocando. Nós queremos manter essas veredas antigas, queremos manter os alicerces, queremos reconhecer a vocês da Igreja Batista Nacional Vida Nova por nos acolherem aqui, nos aceitarem, que nós sabemos do esforço, do plantio de vocês. Eu queria que vocês olhassem para a igreja hoje, pudessem ver que o plantio de vocês tem dado trabalho. Hoje nós crescemos, hoje nós estamos aqui juntos, unindo as igrejas, para a gente de fato poder crescer e impactar esse bairro. Nesse bairro vai saber que tem aqui um povo que os ama, que ora por ele. Nós vamos impactar a realidade desses bairros, dessa região. Vamos mostrar para eles que existe aqui uma igreja relevante. Nós de fato cremos nessa realidade, estamos buscando isso, e hoje para nós é um dia profético. 16 de julho de 2023 é um tempo que se torna realidade na nossa vida. Oramos tanto por isso e nós precisávamos de um milagre, porque quem vai receber uma igreja inteira com o pastor e etc e tal? A Igreja Batista Nacional Vida Nova foi essa igreja que de fato nos recebe hoje, e nós estamos fundindo. Pastor Alberto falou sobre uma aliança, e de fato é isso. A palavra casamento nada mais significa do que uma aliança. Nós estamos casando hoje a Igreja Batista Nacional, a Vida Nova, com a Igreja Fire Church, e nós vamos agora crescer como uma igreja. Nós precisamos muito aprender com os irmãos que estiveram aqui, que semearam. Queremos sentar, queremos ouvir, queremos buscar em Deus uma palavra de orientação para que a gente continue caminhando junto, e queremos também compartilhar um pouquinho da nossa história, daquilo que o Senhor nos deu. Nós vínhamos preparando já a nossa liderança há um bom tempo, nós já vínhamos sonhando com isso. Nós queremos estar prontos para quando o Senhor nos abrisse a porta, que a gente pudesse entrar por ela. E eu digo para vocês que hoje se abriu uma porta, hoje nós estamos entrando por ela, e hoje se concretizou um sonho de Deus para as nossas vidas. Os irmãos vão nos conhecer a partir de agora, que a gente vai estar aqui. Nós buscamos uma palavra de Deus para o nosso ano. E qual foi a palavra que Deus nos deu para esse ano? Quem é da FARE aí? Qual foi a palavra? O ano da construção. Irmãos, nós nos reunimos a 1,3 km na garagem do prédio da Convenção Batista Nacional. E a gente começou o ano como o ano da construção. Não tínhamos perspectiva nenhuma
a não ser que Deus iria fazer alguma coisa. Quando eu falo perspectiva, é que nós temos um sonho no nosso coração, mas a gente não tinha uma palavra, não conhecia o pastor Alberto, o pastor Tiago, né, que está deixando vocês aqui indo para 7 Lagoas. Isso sim, nós éramos amigos, mas não havia absolutamente nada nesse aspecto. E quando nós profetizamos que esse é o ano da construção, nós sabíamos que Deus queria fazer alguma coisa. E se estão casando a Vida Nova com a Fire Church, a Bíblia não, né? Um ditado popular diz que quem casa quer casa. Então a gente vai começar a construção da nossa casa. Pastor, nem que eu entre lá com uma marreta até o final do ano e derrube uma parede, nós vamos começar no ano profético de 2023, o ano da construção. Estamos construindo juntos, irmãos, um sonho que Deus de fato nos deu. E a gente quer caminhar entendendo que nós temos uma retaguarda, nós temos um passado, nós temos um alicerce. Cristo Jesus foi plantado e solidificado nesse lugar. E é em cima disso que de fato a gente vai construir. E é nesse que o sonho nosso estamos. Nós temos aqui na nossa igreja, essa igreja do amanhã que vocês viram, temos aqui os nossos adolescentes, que são os nossos substitutos mais imediatos. Temos aqui adultos, temos anciãos, nós temos uma igreja completa com crianças de todas as fases, nós estamos passando por tudo isso, e isso para nós é um sinal de Deus que chegou um tempo sobrenatural. Então eu queria deixar isso com vocês. Chegou um tempo não mais de sonhar, mas agora de realizar aquilo que Deus tem para nós. Esse bairro conhecerá que aqui agora tem uma igreja. Nós vamos sair e todo mundo há de saber que aqui tem uma igreja. Como eu falei para vocês, não mexeremos no estatuto, no fundamento da nossa igreja, adotaremos esse nome fantasia, que vai ser o nome que a gente tem. Vocês viram ali na porta, receberam uma balinha, a gente tem o registro, e queremos então levar esse fogo, porque fire é uma palavra inglesa, e eu sei que às vezes algumas pessoas perguntam, irmãos, nós somos a base dessa igreja, mas não estamos construindo uma igreja para a gente, porque a gente podia ficar do jeito que a gente estava. Nós estamos construindo uma igreja para eles, estamos dizendo, nós nos importamos com vocês, vocês vão agora sair aí e vão falar a linguagem de vocês para o pessoal, mas mantendo a base que nós temos de tudo aquilo que Deus de fato deixou estabelecido. Por isso hoje, irmãos, eu me sinto à vontade, me sinto em casa, naquilo que Deus preparou para nós, para a gente de fato começar uma nova caminhada, decolando para um sonho de Deus. Pastor Alberto, eu digo amém para aquilo que o senhor falou, Deus já tem os recursos. Irmãos, eu estou dizendo aqui, guardem isso, essa obra vai ser uma obra sobrenatural, miraculosa, vocês vão ver, porque para Deus não falta, e as coisas vão caminhar, agora numa velocidade 5 vezes mais. Sabe no WhatsApp, quando você ouve uma mensagem de um irmão que está demorando muito, você aperta lá 1,5 vezes, 2, Deus apertou a tecla de 5 vezes mais. Nós vamos ver isso aqui caminhando de uma maneira rápida, nós vamos ver isso aqui numa progressão, estamos crendo nisso e fomos colocados aqui para viver esse tempo novo que Deus de fato tem trazido para nós. O fato hoje é que nós estamos juntos, reunidos, e nós queremos então viver essa alegria. Então eu queria deixar registrado no culto de hoje, nós vamos construir sobre o que vocês plantaram. Irmãos, obrigado por serem fiéis, por continuarem. Quando tinha 2 pessoas, 3 pessoas, como o pastor Alberto falou, vocês não desistiram. Deus ouviu a oração de vocês e mandou o reforço chegou. E nós orávamos por um lugar, Senhor, nós queremos a nossa casa. Eu até compartilhei com o pastor Alberto, como que a gente ia fazer o evangelismo em um lugar, sabendo que a gente ia sair dali, era o já e ainda não. Então nós temos um grupo também muito fiel conosco, homens e mulheres capacitados pelo Senhor, que tem se disposto a caminhar com a gente. E eu queria então, nesse momento, oficiar então nosso casamento, a nossa união, a nossa junção, dessa maneira que eu falei com vocês. Para que a gente então veja a bondade, o favor e a graça de Deus. E aí agora eu queria, como o pastor Alberto fez, apresentar as pessoas que Deus tem colocado para servir vocês. A gente vem aqui, irmãos, somos uma só igreja agora, mas a gente vem para servir vocês. Como eu disse, queremos ouvi-los e queremos compartilhar um pouco da estratégia que Deus nos tem dado. Então, agora eu vou me apresentar. Meu nome é Leonardo Marçal Ribas, sou filho do seu Ribas e da dona Lourdes, meus pais que estão aqui. Queria que eles ficassem de pé para conhecê-los.
meus pais, aleluia. Queria chamar a Keila aqui, por favor. Irmãos, a Keila é a minha esposa e pastora comigo. Ela tem o veio profético que tem sido instrumento de Deus para nos colocarem no caminho de tudo aquilo que Deus planejou. E nós agora somos os pastores oficiais de vocês. E aí eu queria também apresentar os pais da pastora Keila, o Antônio e a Cleusa. Eu queria pedir que eles ficassem de pé ali. Aleluia. Hoje a família está completa, né? Pastor Alberto, pastor Antônio foi missionário pelo Fundo Aquiles Barbosa, que eu falei, coisa que ele presidiu por algum tempo. A gente vê como os caminhos de Deus se mostram sobre nós. Então nós estamos hoje alegres e felizes, irmãos, em poder assumir o pastorado da igreja. E como eu falei para vocês, Deus nos chamou para trabalhar com a liderança. E nós temos hoje aqui toda uma liderança pronta. E eu queria mostrar para os irmãos a nossa liderança. Ô João, você consegue projetar a liderança? Um detalhe importante, né? Queria apresentar para vocês as gerações que estão vindo sobre nós. Meu filho Samuel, por favor, Samuel, fica de pé, deixa a igreja te conhecer. Todo mundo, é para lá a igreja, isso. E a filha do coração, Ana Carolina. Carol, fica de pé aí, filha querida e amada nossa também, né? E aí então eu quero apresentar para vocês a liderança da FAG. Pode passar, né, João, fazendo favor. Esse sou eu e a Keila, pastores de vocês agora. E aí eu queria chamar então aqui à frente a Júnia. Júnia, por favor. A Júnia é esse instrumento de Deus que tem se colocado nas mãos do Senhor e a nossa ministra de louvor. Então os irmãos aqui que quiserem fazer parte do nosso louvor, ela é a pessoa responsável. Pode ir, João, por favor. Eu queria chamar aqui a Grace, por gentileza. O nosso Ministério de Mulheres se chama Agraciadas. E tiveram agora, sexta-feira, um momento só delas, fizeram maquiagem, um monte de outras coisas, mas são mulheres de oração que têm buscado ao Senhor, e ela então é a líder das nossas mulheres. Queria chamar o Arley, esposo da Grace, e o nosso grupo de homens se chama Hombridade. Terça-feira, como os irmãos não moram próximos uns aos outros, nós utilizamos então a internet para fazer as reuniões. Terça-feira, 19h30, o Arley dirige a União de Hombridade com os homens, onde a gente tem o papo sério, chamando os homens na responsabilidade. E na quarta-feira, com as mulheres, 19h30, aí a gente vai compartilhando com vocês como as coisas acontecem. Mas trabalho com homens, o Arley, trabalho com as mulheres, a Grace e sua esposa. O corpo diaconal, queria chamar aqui o nosso diácono Gilmar. A Fátima, a esposa dele, está ali atrás, mas está preparando um lanche ali que vocês já viram. Então, eu queria mostrar para vocês o líder do nosso corpo diaconal, é o Gilmar. Ele pode auxiliar os irmãos naquilo que for preciso. Ele sempre tem um abraço e um sorriso para dar para vocês ali, com a Fátima, sua esposa. Cuidam da nossa cantina, um lanche bacana. A gente acaba o nosso culto, alimenta da palavra. A gente gosta também de um tempo de comunhão. Eu sei que é, às vezes, difícil ter um momento como esse, mas eles estão ali preparando isso para nós, né? Pode passar, João. Queria chamar o Marcelo, a esposa dele, né? A Mariana é a pastora das crianças. Então, ela está lá na sala, mas ela estava ali no começo do culto também, né? Então, queria mostrar o Marcelo para vocês. E o Marcelo também, não sei se vai estar na sequência, João, é o nosso líder de integração. Não, então, espera aí que eu chego nele lá. A Leonita está lá também? Tá, né? A Leonita é a pastora dos teens, pode colocar aí. Ela chegou do acampamento agora e ela está na classe com as crianças aqui também. Então, vem o Renato, que é esposo dela. Pronto, aí... Ele não é a Leonita, não, mas, enfim, representa. Nós temos, irmãos, um encontro com os nossos adolescentes sábados.
Aos sábados, às 19 horas, eles se reúnem. É o nosso grupinho. Tem 5, às vezes vem 4, vem 3, mas a gente não desiste, porque em nome de Jesus nós vamos ver esses bancos lotados, vamos ver um louvor desses meninos aqui, e essas portas sempre estarão abertas, porque a gente quer mudar a juventude desse bairro. Eles têm recebido um investimento da nossa parte, eles têm entendido que nós estamos já ministrando a vida deles e passaremos a eles o cajado, porque eles se tornarão responsáveis. Serão os homens e mulheres, os casais que coordenarão essa igreja. Então, sábado, 19 horas, se você já sabe de alguém, pode pedir para vir, que a gente vai colocá-los no grupo da igreja. Fire Kids é a Mariana, esposa do Marcelo, né, que está lá com as crianças. Evangelismo, queria chamar aqui o Marco e a Jordana. Irmãos, esse ministério está nascendo agora, porque a gente não fazia ele afinco, igual eu falei para vocês, nós não podíamos chamar alguém para ir para um lugar que a gente não sabia onde era a nossa casa. Agora que Deus nos deu a nossa casa, esse casal vai nos ajudar no evangelismo. Eles são os responsáveis por fazer chegar a todo o bairro, dizendo, olha, tem uma igreja ali que é fogo puro, você precisa ir lá, vem adorar com a gente, porque ali é um lugar de transformação. Então, se você tem alguma ideia de evangelismo, quer trocar alguma ideia, pode procurar o Marco e a Jordana, que são os nossos líderes de evangelismo, pessoas que o Senhor, de fato, nos tem dado. Integração, é o Marcelo. Marcelo está aqui, levanta a mão para o pessoal te ver. Ele é a porta de entrada. Irmãos, quando uma pessoa chega na igreja, ela não conhece muita coisa. Às vezes ela não sabe falar o crentez que a gente fala, né? Ô, glória, fogo puro. O irmão fala assim, está pegando fogo? Como é que acontece esse tipo de coisa aí? Então nós estamos criando o nosso ministério de integração. Todo novo convertido que chegar, o membro por transferência que vier, nós vamos dar a referência do Marcelo. Marcelo vai criar uma porta de entrada para que todos conheçam qual é a igreja e o local onde você pode se encaixar aqui conosco. E nós temos a comunicação. Gabriela, vem cá, Gabi, por gentileza. Vem ela e o Christian, né? Gabi está grávida. É um sinal para a gente também que Deus está fazendo algo novo no nosso meio. Ela é a responsável pela comunicação. É aniversário de fulano de tal, ela quem coloca lá no grupo, ela quem avisa, a gente dá aniversário, canta parabéns virtual, dá uma palavra de profecia. Então, toda a nossa parte, né, de comunicação, de agendamento, nós temos aqui a Gabi que nos ajuda nisso. E aí, então, eu queria... Acho que acabou, né? Ah, não. Por favor. Nós temos aqui a nossa escola, né, que a minha esposa, pastora Keila, ela dirige, que é uma escola de ativação profética. E também o próximo slide vai falar que ela é líder da intercessão. Ah, tá junto. Tá junto. Beleza. Então, vocês vão ver a escola de ativação profética, que nós entendemos que os dons de Deus, eles precisam ser ativados. Uma igreja poderosa, uma igreja que se move nos seus dons. E os irmãos vão ter, então, a oportunidade de aprender, dentre outras coisas, isso que o Senhor tem feito. Então, eu queria apresentar para vocês a liderança da FARE que veio para servir. Irmãos, o nosso coração e a nossa disposição é essa. Não serviremos somente a vocês, serviremos ao bairro para o qual Deus nos trouxe. Temos plena convicção que Deus nos trouxe para cá, e aqui é o lugar onde, de fato, uma nova revolução vai começar. Aqui é o lugar onde Deus, de fato, nos trouxe, nos tem plantado, e nós cremos nisso. Queremos florescer, queremos ser esse jardim plantado pelo Senhor. E aqui, então, nós queremos deixar um bom testemunho do nome do Senhor e deixar um legado. Assim como o pastor Alberto e os membros da sua igreja começaram essa obra, nós estamos dizendo para os irmãos, nós estamos dando continuidade, nós vamos tocar aqui, e se Deus quiser, vamos levantar uma outra geração. E isso que um dia começou não vai acabar, isso vai prosseguir, isso vai caminhar, e a gente está aqui para poder servi-los, dispostos para ver a glória, a graça e o favor de Deus se movendo sobre nós. Amém? Obrigado, irmãos, podem se assentar.
Como eu disse, irmãos, esse para nós é um tempo de sonho. Esse para nós é um tempo de gratidão. O texto que eu trouxe para vocês, ele vai ficar marcado na inauguração desse novo momento. Um plantou, o outro regou, mas o crescimento, ele vem de Deus. É o Senhor quem fez, quem faz e está fazendo todas essas coisas. Como somos gratos ao Senhor. E a gente queria então nessa hora orar, tomando posse e tomando agora a responsabilidade pela condução. Como o pastor Alberto falou, vamos contar com a presença dele, ele continua aqui. E aí, irmãos, para a gente fazer uma comunicação eficaz, eu deixei ali atrás uma folha e eu gostaria de tomar o nome e o telefone dos irmãos aqui da Vida Nova, para a gente fazer um grupo para a nossa comunicação, para a gente conhecer os irmãos e falar sobre as atividades, o que a gente vai fazer junto daqui para frente. E para orar nessa hora, eu queria chamar o pastor Alberto aqui, que deu início ao nosso culto. Ele foi o anjo que Deus levantou para essa igreja. Ele tem sido um homem de um coração generoso e abençoador, transferindo para nós o pastorado e a autoridade para a continuidade da igreja. E queremos fazer isso debaixo da bênção dele. Pastor, em nome de Jesus, como eu disse aqui, reconhecemos o trabalho e a base. Nós teremos o estatuto da igreja mantido, Igreja Batista Nacional Vida Nova, como conversamos. A FAIRE é um nome fantasia para a gente colocar aí, entendendo que queremos alcançar uma nova geração, mas nós reconhecemos o trabalho de vocês. Ele não é desprezado, ele não é deixado de lado. Vocês, irmãos, são fundamento e nós precisamos de vocês. Contamos com as orações de vocês, contamos com a intercessão de vocês, mas agora a gente quer sonhar junto, a gente quer viver o plano, o desejo, tudo aquilo que Deus nos tem dado. Vocês conheceram um pouquinho da nossa equipe e agora a gente começa uma nova caminhada. Como eu falei para vocês, aqui é como um casamento. Nós entramos aqui nessa noite, é a Vida Nova e a Fire Church, mas um casamento é assim, entre o noivo e a noiva, a gente como pastor os declara casados, marido e mulher, e eles saem agora uma só casa, são dois, mas uma só carne, uma só casa, e agora eles vão construir uma família. Nós estamos aqui agora para nos unirmos, somarmos e nos tornarmos uma família. Como é bom, irmãos, nós sabermos disso. Pelo desapego dos irmãos em poderem nos passar o pastorado, eles não estão agarrando, dizendo isso aqui é nosso, nosso nome vai prevalecer. Por isso tudo, pastor, nós louvamos a Deus pelo desprendimento. Louvamos ao Senhor por isso. Também nós não estamos assumindo para dizer isso é nosso, estamos colocando nos bolsos. Nós já estamos preparando uma e outra geração à frente, dizendo para eles, se aprumem, porque vocês têm algo para tocar, algo para caminhar. E é isso que nós queremos ver, se perpetuando nas gerações. Irmãos, hoje só tenho alegria e gratidão ao Senhor. Eu disse para a Fire, nós começamos o mês nos reunindo numa garagem. Não é porque é garagem, mas a Convenção Batista Nacional nos serviu de abrigo durante todo esse tempo. Nós temos gratidão, já disse isso. Pastor Helder, que é o pastor presidente da convenção, pastor Felício, que era o secretário executivo antes do pastor Tiago, que está deixando vocês, semana que vem ele vem cá para se despedir, queremos também orar e abençoar a vida dele, mas é porque só o Senhor pode fazer isso. A gente começa o mês em um lugar e a gente vai terminar o mês aqui junto com os irmãos, vivendo e celebrando aquilo que só Deus pode fazer. E o Senhor nos tem dado uma unção, e nós estamos debaixo dessa unção. Eu quero te dizer que essa aceleração que Deus produziu para a gente, começa no mesmo lugar e termina um mês em outro, é algo espetacular e sobrenatural, e só Deus pode fazer. E vocês estão debaixo dessa cobertura, desse guarda-chuva, dessa unção. Queria que nós nos colocássemos em pé, queria que o pastor Alberto orasse por nós, nos empossando, nos dando agora essa graça para caminharmos juntos com os irmãos, mas os tendo sempre como base, como reconhecimento. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente pensa assim, não, vem um grupo, vai desprezar tudo aquilo que se fez de forma alguma, irmãos. Nós sabemos isso. Eu tenho 28 anos de casado, 27 anos de ordenado no ministério. Temos trabalhado, plantamos igrejas, semeamos líderes,
no Brasil e fora do Brasil. Tivemos a nossa caminhada, mas chegou o tempo agora de nós daqui para frente caminharmos e assumirmos aquilo que o Senhor nos tem dado. Então, a nossa gratidão, muito obrigado mesmo por nos aceitar, e gostaria que o Senhor orasse por nós, nos dando agora a autoridade para a gente caminhar e conduzir esse ministério que o Senhor nos tem dado. Irmãos, estenda as mãos aqui em favor, em nosso favor aqui, em meu favor, a favor do pastor Elinel, e vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta obra fantástica que o Senhor está realizando, está fazendo e vai continuar fazendo no nosso meio. Nós te louvamos, Pai, porque Tu és o dono da obra, Senhor. Glória a Jesus. E neste momento, Senhor, debaixo da autoridade que o Senhor tem nos conferido aqui neste lugar, nós empossamos o pastor Eliel, a pastora Keila, toda essa diretoria que esteve aqui à frente, Senhor, nós empossamos como agora, Senhor, os ministros Teus aqui neste lugar, Pai. Oh Deus, estenda, Senhor, a Tua bênção sobre nossas vidas, sobre essa igreja, Pai. E aquele pedido que temos feito a Ti durante alguns anos, Senhor, para que o Senhor mandasse obreiros para a seara, Senhor. Hoje nós estamos vendo o cumprimento da Tua promessa e o atendimento da nossa petição. Então nos abençoe, Senhor. Abençoe o pastor Eliel, abençoe a igreja Fire Church, abençoe a igreja já estabelecida aqui, Senhor. Nós te louvamos porque Tu és um Deus provedor, um Deus maravilhoso. Oramos em nome santo de Jesus. Amém. 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 Pastor Eliel, se me permite, nós pode se sentar por mais um minuto, depois se quiser que se levante essa de novo, pastor. Eu estou sendo impelido aqui para falar mais alguma coisa. Aliás, gostaria ainda de apresentar alguns irmãos que chegaram. Irmão Maurício, por favor, fique de pé, irmão Maurício. O irmão Eduardo também. Irmão Maurício trabalha no ramo de eletricidade. Alguém está precisando de eletricidade aí? Acho que nós vamos comprar um material da igreja lá, viu, Maurício? E ali o irmão Eduardo, que não estava aqui no momento da apresentação, né? Mora aqui na região também, é membro aqui da igreja. Mora na Boa Vista. Amém. Obrigado. Pode se sentar, meu irmão. Pastor, a obra de Deus, eu, diante do que vi aqui, toda essa organização e tudo mais, para eu estava mesmo insuficiente aqui. Porque Deus tem obra para fazer. E há necessidade de peças que funcionem. Eu trabalhei a vida inteira não, a vida inteira em empresas grandes, trabalhei em banco, trabalhei no tribunal, e a gente sabe, lá tem departamentos, tem pessoas, eu tribuno, andando com a minha esposa, eu encontrei com uma colega de trabalho, ela veio, encontramos, então ela veio conversando, eu falei, você está lá ainda no tribunal? Eu falei assim, diretor-geral lá agora, eu tenho a chuva toda que eu não estou lá mais, não sei assumir isso. Então, meus, mas a igreja precisa dessa organização. E eu estava insuficiente para fazer isso, pastor. Mas agora o pastor chegou e já tem todo essa diretoria, esses irmãos aí já engajados no trabalho. Gabi, cadê a Gabi? Depois da manhã, você sabe que ele já quer receber uma mensagem do Senhor. Nós faremos 42 anos casados. Eu casei no 29, ela no 25. Os irmãos façam a conta aí, vê qual é a nossa idade. Então, graças a Deus, eu estou falando isso, Gabi, com toda a liberdade, só para dizer que, veja, irmãos, coisa que faltava aqui, e agora tem. Amém, irmãos? Agora tem. Cheguei ali, os irmãos vieram me receber na chegada ali, nós não tínhamos nenhum tradutor aqui, agora tem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Não vou citar um teorema, não, mas agora tem. Glória a Deus. Então, meus irmãos, é com muita satisfação, sem nenhum propósito de manutenção em presidência, em cargo, nem nada disso. Nós somos servos. E eu falo isso aqui, os irmãos que já congregam aqui há 10 anos sabem disso.
eu me intitulo como um servo. Eu me chamo de pastor, irmão, eu treino todo, porque eu acho que é uma responsabilidade, assim, grande demais, sabe? O Senhor Jesus disse assim, pastoreai as minhas ovelhas, olha o cargo, o que está sobre os ombros de um pastor, né? Pastorear as ovelhas de Cristo. Eu prefiro ficar como servo, é menos carga, é menos responsabilidade, né? Então, receba cada um o meu abraço, o abraço dos irmãos aqui, viu? E nós vamos seguir juntos aí. Amém. Aleluia. Irmãos, hoje é festa, motivo de conhecimento. A gente tinha... Tá pronto o lanche lá, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ter uma dinâmica aí, porque, como eu falei para vocês, a gente não quer ir embora. O pastor Alberto falou que não podemos sair daqui sem abraçar os outros. Então a gente trouxe um lanchinho ali, só para a gente ter um momento de conversar. Não vai embora correndo, a não ser que você tenha necessidade disso, mas a gente quer se abraçar, quer se conhecer, né? Eu mostrei para vocês os irmãos que estão chegando. Você quer fazer alguma coisa, tirar alguma dúvida? Irmãos, o nosso coração se enche de alegria. Eu só quero reforçar o favor para os irmãos da Vida Nova, nome e telefone. Nós gravamos os nossos cultos, a mensagem que eu prego, ela vai escrita, nós temos um aplicativo, vou colocar isso tudo para vocês podem rever a mensagem que foi pregada no fim de semana, a gente pode trabalhar com isso aí, a gente pode então crescer 20 minutos, pastor Alberto quer vir aqui pregar? Porque 20 minutos, eu estou brincando, temos 20 minutos para nos cumprimentarmos, conversarmos, gostaria então de ficar de pé. Quero terminar oficialmente a nossa reunião, nos sentimos empossados nessa hora, louvando a Deus com a gratidão que Ele nos tem dado. Queremos de fato viver um novo tempo, queremos colocar em prática os sonhos que Deus tem colocado no nosso coração, e a gente vai crescer. Porque eu disse para os irmãos que estão chegando, eu quero repetir aqui, irmãos, não podemos gostar desse lugar. Nós temos que logo começar a nossa obra, temos que começar a nossa construção, porque senão os irmãos falam, não, aqui tá bom. Não tá bom, a gente quer a nossa casa, que é o nosso lugar, a gente quer colocar ali os alicerces e a gente quer caminhar para aquilo que Deus tem gerado em nós. Então, esse é o nosso sonho. Nós trouxemos uma coisa, os irmãos vão ver ali atrás, pode olhar, tem um quadro ali, olha, todo cheio de buraquinho, com algumas palavras. São os irmãos que escrevem uma mensagem profética, ali tem uma palavra para você. Então, acabando o culto, passe ali e pegue uma mensagem a mais que Deus quer compartilhar com você. É o nosso grupo de intercessão que tem feito isso com carinho, com dedicação e amor, mensagenzinha manuscrita para ficar guardado e marcado ali. E a gente então finaliza agora, mas fique aqui, abraça os irmãos. Eu vou ficar ali com o pastor Alberto, a gente cumprimenta os irmãos, dá um abraço em todo mundo. Você pega um lanche, comenta, conversa com seus irmãos, fica mais um pouquinho aí e a gente vai viver aquilo que Deus tem para nós. Vamos orar então? Pai, nessa hora nós queremos louvar o Teu nome, queremos bendizer ao Senhor por esse novo momento que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas. Nós recebemos, Senhor, a autoridade que nos é dada e nós queremos estender essa autoridade sobre a vida da Tua igreja. Ministramos sobre eles agora do Teu favor e da Tua bênção. Nós oramos para que o sangue de Jesus continue nos cobrindo, nos livrando de todo mal, nos mantendo purificados de todos os nossos pecados, nos colocando em um lugar de abrigo e de proteção, para que a gente continue a viver a vida plena e abundante que o Senhor tem para nós. Que agora, Senhor, nesse bairro, esse fogo que nós trouxemos aqui, ele venha se espalhar. Nós oramos e profetizamos que em cada casa haverá uma chama do fogo do Evangelho do Senhor queimando nesses corações. Nós oramos para que a transformação alcance, ó Deus, as pessoas desse lugar. Oramos, ó Deus, para que batam em retirada todas as fortalezas do inferno, porque a glória do Senhor virá, o fogo do Senhor brilhará e mandará as trevas para longe. Nós adoramos o Teu nome por esse começo, por esse tempo novo que o Senhor prepara para nós.
para assim vivermos debaixo do teu favor e da tua bênção. E nós oramos agora para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o amor de Deus, o nosso Pai, e para que as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre toda a igreja de Cristo na face da terra, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e um abraço. Até domingo que vem, então, se Deus quiser.